E no número 3, em letra romana. São todos bem-vindos. O Senhor, o seu Santo Espírito, a cada um anime, conforte o coração, o seu gozo, a sua alegria, vos acompanhe e todos juntos possamos elevar as nossas vozes ao Senhor. E no número 3. Com grande gozo e prazer, nos voltamos hoje a ver nossas mãos outra vez apertando. Se alegra o coração, libertando-se de amor, todos uma voz a Deus, graças damos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, aqui hoje reunidos nos alegramos em dizer: seja bem-vindo, seja bem-vindo, hoje de novo nos reunimos, seja bem-vindo. Até que Deus te ajudou, nem um instante te deixou, e até nós te trouxe hoje, ser bem-vindo. O Senhor te acompanhou, sua presença te amparou, do perigo te guardou, ser bem-vindo. Ser bem-vindo, ser bem-vindo, aqui hoje reunidos nos alegramos em dizer: ser bem-vindo, ser bem-vindo, hoje de novo nos reunimos, ser bem-vindo. Deus nos guarde neste amor, para que de coração consagrados ao Senhor o louvemos. Na eterna reunião, onde não há separação, nem tristeza ou aflição, ser bem-vindo. Ser bem-vindo, ser bem-vindo, aqui hoje reunidos nos alegramos em dizer: ser bem-vindo, ser bem-vindo, hoje de novo nos reunimos, ser bem-vindo. Nosso amado hino dirige uma oração ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai do céu, louvado seja o Senhor de eternidade e eternidade, porque somente tu, Senhor, és Deus único e verdadeiro. Estamos aqui esta manhã, Senhor, para te adorar, para te louvar, e queremos fazê-lo em espírito e em verdade, porque essa é a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, que o teu Santo Espírito enche as nossas vidas, para que nos sintamos inspirados e capazes, Senhor, de louvarmos e adorarmos, e agradar segundo a tua santa e bendita vontade. Obrigado, Senhor, por mais uma semana de vida que nos deste. Obrigado pela possibilidade de estarmos aqui juntos. Obrigado pelos irmãos que vieram e pela boa viagem que a todos nos destes, para chegarmos aqui, estarmos bem, juntos para te louvarmos e adorarmos. Ajuda-nos, Pai, sem ti nada somos, nada podemos. Abençoa este culto, abençoa todos os irmãos aqui presentes e abençoa o teu povo, que neste mesmo dia se reúnem e te louvam em toda a face da terra. Ser com todos os teus filhos e que a tua paz e a tua graça abundem no coração de cada um. Dá-me graça e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Iremos uma passagem em Filipenses, versículos, capítulo 2, versículos 13 a 16. Que, irmãos, importa em tudo. Mas uma vez mais, fixemos estas palavras. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astro no mundo, retendo a palavra da vida
para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, dizia Paulo aos Filipenses. Não sei se tomaram nota, mas gravem em vossa mente, daqui, principalmente o versículo 13, todo, o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Nós nos lembramos das palavras de Jesus, que diz que nos tenha todos em sua mão. Estão todos na mão. Todos aqueles que o Senhor nosso Deus e Pai entrega e lhe dá, ficam na sua mão, seguros. Ninguém nos pode tirar, nem nada, a não ser cada um de nós. Isto para dizer o quê? Para dizer que se Deus opera tanto em nós, tanto o querer como o efetuar, nós temos que deixar que Deus opere na vida de cada um de nós. As dores, as tristezas, as aflições, tudo pode ser operação de Deus em nós, para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar capazes, efetivamente, de caminharmos em direção a Ele, amando o próximo e, acima de tudo, amando a Deus. Que isto seja real nas nossas vidas. E no número 36. 36. Guia-me, meu Salvador, sempre com o Senhor, certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meus alimentos, confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, até chegar da vida ao fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor. Sentar-se, irmãos, um pouco mais. Irmãos, é difícil, irmãos, no dia a dia, uns mais capacitados, outros menos capacitados, mas é tão difícil, irmãos, parar, calarmos a nossa boca e deixar que o outro fale. É tão difícil. O nosso íntimo, o nosso interior, a nossa, não a divina, não a de Deus, mas tantas vezes a nossa, quase sempre a nossa, quer vir ao de cima, quer ter razão, quer ter vencido, quer vencer, e eu é que sei. Mas não é correto o que está a dizer, não é bem assim. Nós queremos sempre falar, nós queremos sempre contrapor, nós queremos ser sempre o primeiro a falar, interrompemos os outros que estão falando. E nós cantamos agora este hino. Isto implica, quando cantamos, guia, sempre guia, meu Salvador, com ternura, com amor, guia o meu Deus. Nós queremos isto para nós. Nós que vamos cantar isto. Nós temos desejo disto. Então, é bom que cada um de nós
pense bem naquilo que diz, naquilo que canta e aplique na sua vida. Ou seja, voltamos ao princípio daquilo que há bocado disse. Temos que deixar que Deus haja em nós, porque é Ele que faz agir em nós tanto querer como efetuar. Queremos isso? Irmãos, sabemos e conhecemos João capítulo 10, mas aquela falar do bom pastor, das ovelhas, do redil, daquela ovelha que sai, que se revolta, mas ele neste aspecto fala que ele que é a porta, fala do seu redil e fala mais uma coisa principal: elas ouvem a voz de Jesus. Ainda há pouco, esta semana não, hoje é o primeiro dia, semana passada, vi uma resenha sobre as ovelhas e ouvi dizer, afirmarem de que as ovelhas obedecem ao seu pastor, não obedecem a outra voz qualquer. As ovelhas dispersam-se quando ouvem uma voz diferente, não ouvem a voz do seu pastor. Irmãos, nós precisamos de ouvir constantemente a voz do nosso pastor. Diz ele, não é bem assim. Tem calma, tem amor, compreende, ajuda, estende a mão, caminhai juntos. Lembra-te que separados, divididos, não vamos a lado nenhum. Temos que estar juntos. Como o Senhor fala nessa parábola de Jesus, o bom pastor. E mais, precisamos ouvir a sua voz. Um pequeno coro, 39. Vamos cantá-lo 2 vezes, e temos feito até aqui estes pequenos coros. O Senhor é meu pastor, Ele me guiará para sempre, pelas águas tranquilas, Ele guiará para sempre. Senhor é meu pastor, Ele guiará para sempre, pelas águas tranquilas, Ele guiará para sempre, 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 Ele guiará para sempre, 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 Ele guiará para sempre. O Senhor é meu pastor, Ele guiará para sempre. Ele guiará para sempre, 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 Ele guiará para sempre, 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 Ele guiará para sempre. Não tenhamos dúvidas algumas, irmãos, e seja qual for a coisa que nos faça afastar dessa sua voz, que a gente tape os ouvidos e lembre-se de Jesus, lembre-se de Deus, do seu amor derramado em nós. E no número 45, porque além de muitas vozes que nós ouvimos, vozes de raiva, de traição, de aflição, seja o que for, há uma doce voz ímpar, única, que nos chama. E no número 45, que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, e enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer nele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas tem que eu Cristo humilhado, poder vos ouvir,
Filho vem escutar o que eu fiz por ti, o que sofri na cruz para resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer de ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para resgatar. Sabemos todos nós. E no número 52, penso que ninguém se esquecerá disso, e espero que não se esqueça, que Jesus Senhor é o nosso Mestre, é o pão que nos tem no céu. E no número 52, eu sei que há perfeita paz junto ao amor de Deus. Não há temor nem obras más junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, ao que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao amor de Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Seguro estou na santa mão, junto ao amor de Deus. Procuro paz em seu perdão, junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos-te amparo, proteção e ajuda. Nós sabemos que tu consignaste isso mesmo, que a cada um de nós que te buscamos, que a cada um de nós que tem fome, que tem sede, tu providenciaste o alimento e a água. Tu providenciaste o teu Filho amado Jesus Cristo, para que Ele seja o nosso caminho, o nosso exemplo, o nosso Salvador, através do qual ninguém pode ir a ti, senão por Jesus. Ajuda-nos, Pai, a tornar-nos mais dependentes da Tua palavra, a buscarmos a segurança e a certeza, Pai, do nosso caminhar, a força para as nossas palavras, para o nosso agir, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais conseguirmos dominar o nosso ser, Pai, a tendência da nossa carne, e estamos espertos, Pai, para a tentação deste mundo e para a chegada de Satanás. Obrigado, Pai. Obrigado por este alimento que desceu dos céus para nós.
Obrigado por Jesus. E obrigado, Pai Santo, pelo amor de Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz, a entrega do seu corpo, o verter do seu sangue, por nossa culpa, por nossos pecados, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que no dia a dia, cada vez mais e mais vezes, a gente possa pensar, ter a ideia que nada merecemos, nem nada somos, se não for através de Jesus, se não for por tua graça, por teu amor, Pai. Perdoa-nos. E agora, neste momento que queremos participar da Santa Ceia, Senhor, que a cada um de nós, Senhor, tu perdoes, justifiques e tornes dignos de partilhar destes sinos do corpo e sangue de Jesus. Abençoa a cada um de nós e abençoa, Senhor, pelos estes sinos. Te agradecemos tudo e pedimos, em nome da Filha amada, nosso Pai Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para o nosso irmão Alexandre. Nosso irmão Alexandre. Senhor, nosso Deus e Pai, que a tua bênção acompanhe o Senhor no corpo de Jesus. Abençoa cada um de nós, Pai, fortaleceu a fé de cada um. Te agradeço a tudo, cada um que vamos afirmar, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e dando graças, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nosso Pai, continua a ser culpado de Senhor Jesus. Nós possamos sentir, Pai, essa mulher, essa misericórdia, Pai, nos ajude a sermos mais cuidadosos. Que a tua graça e acompanhe nos Senhor, cada um de nós, tenha sido dignamente afirmado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o nome da bênção do sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória minha. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém.
as nossas mentes são limitadas. Mas o Senhor nos criou, pelo menos com capacidades de ter até onde podemos ir. O nosso corpo nos deixa ir. Meus irmãos se calhar já pensaram certamente o que é que nos está reservado. Nós aqui estamos impedidos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, por alguma alegria, limitados pelo nosso corpo, pela roupa, tantas coisas nos limitam. E o Senhor nos está preparando para algo extraordinário. A nossa cabeça não pode chegar lá, a não ser irmos até o que a palavra do Senhor nos fala. Um lugar preparado. Se nós aqui nos esquecermos de amarmos uns aos outros, a questão é como é que nós nos vamos amar lá em cima. Se nós nos esquecemos de amar aqui uns aos outros, de nos respeitarmos uns aos outros e nos darmos, como é que vamos ter lugar lá em cima? E número 50. Ao mesmo tempo que cantamos este número 50, eu vou pedir que o nosso irmão Manuel proceda à recolha das nossas ofertas. Aquelas que, segundo aquilo que pusemos no nosso coração, não com tristeza ou processar, Deus dá ao que dá com alegria. E número 50. Amor tão grande, profundo e solene, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que se possa igualar ao terno amor do meu bom Jesus. Deus de amor, ó Deus de amor, somente és tu, o Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti, para mim não há amor, só Ele nos ama, compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso adoro com toda a minha alma, porque me deu Jesus doce calma. Deus de amor, ó Deus de amor, somente és tu, o Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti, para mim não há amor. Nosso irmão Tadeu nos vai dirigir a unção pedindo a bênção sobre a mensagem desta manhã. Nosso irmão Diácono vai apresentar. Nosso Deus, nós estamos gratos por estes momentos que nos concedes. Estamos alegres porque estamos aqui reunidos em família, porque estamos aqui, Pai, na Tua presença, e pedimos que nos orientes em tudo tenha sido feito segundo a Tua vontade até este momento. E agora te pedimos pedir a bênção sobre o Teu servo, sobre a mensagem desta manhã. Abre os nossos corações ao entendimento da Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos ser aqui mais edificados, alimentados espiritualmente e assim, Senhor, sairmos com o nosso coração cheio de alegria da Tua presença. Dá-nos graças, pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
Bom, vocês aí no fundo estão conseguindo me ouvir? Então, legal. Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje aqui. Amém? Eu trago grandes abraços dos irmãos lá de Lisboa. Vou me apresentar para vocês. Talvez algumas pessoas aqui não me conhecem. Meu nome é Jefferson. Nasci no Brasil, propriamente numa cidade chamada Campinas, no estado de São Paulo. Tá? É 100 quilômetros da capital de São Paulo. Sou cristão há 29 anos. Conheci Cristo em 1994 e me batizei em 96. Eu comecei a ir na igreja. Depois de mim, foi toda a minha família. E hoje somos todos cristãos, uma família cristã. E a família cresceu. Não é? Eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho. Tenho meu irmão Júnior e tenho a minha irmã Mariana. O meu irmão Júnior, ele tem 2 sobrinhas, a Helena e a Sofia. E a minha esposa é casada com o Expedito, também o nosso irmão amado. Meus pais chamam Claudemir e minha mãe Marli. E conheci a igreja, conheci Cristo lá. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. É a segunda vez que eu venho aqui. E sou casado com a minha esposa chamada Sunlight. Eu sei que é um nome diferente, tá? Sunlight, tá? Estamos juntos há mais de 7 anos já, juntos. E Deus ainda não nos abençoou com um filho, mas quem sabe, né? Deus vai nos abençoar com um filho. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, falar com vocês, rostos diferentes para mim, alguns já conhecidos, mas é bom saber que a igreja aqui, da última vez que eu vim para cá, está mais cheia, tem mais gente, né? E eu dou glórias a Deus por isso. Glórias a Deus saber que vocês estão bem, que vocês estão firmes no caminho do Senhor. E hoje, a mensagem para vocês é como permanecer firme nos caminhos do Senhor. Como permanecer firme nos caminhos do Senhor. Abra sua Bíblia lá. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sei que o hino nacional de Portugal diz o seguinte: heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Eu nasci no Brasil, mas tenho raízes um pouco portuguesas também. E sempre quando eu ouço esse hino, eu me emociono. Não é diferente também da minha amada terra chamada Brasil. Deus me trouxe para cá, para Portugal. Eu trabalhava no Brasil, normalmente tinha acabado de casar, fazia 3, 4 meses só, tinha meu apartamento lá, trabalhando, não tinha motivo nenhum de vir para cá. Estava bem na igreja, ajudando a igreja, né? Eu não era muito adepto a uma pregação, eu era mais dos hinos, de cantar, né? Tive um quarteto, só que sem vozes, chamado Sua Imagem, gravamos um CD inclusive, cantamos lá, foi uma bênção esse período que me toca profundamente ainda. E esse hino de Portugal, né, diz um pouco sobre esse nobre povo do mar, não é? Descobridores.
que começou tudo com eles, né? E eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, um jovem marinheiro, ele estava no alto mar, quando uma grande tempestade se levantou. As ondas eram tão fortes que o barco parecia que ia afundar. O medo tomou conta de todos da tripulação. E todos começaram a gritar e ficar desesperados. Vamos morrer! E agora, o que será de nós? Mas de repente, o jovem viu ao longe uma luz. Era a luz de um farol. E a gente sabe bem que o farol ele está ali, jogando aquela luz, para ajudar os navegantes. Aonde ir, aonde se direcionar. Enquanto as ondas batiam no barco, aquela luz ela permanecia firme, imóvel, apontando o caminho seguro para o porto, não para a cidade, o porto. Depois de muito esforço, com muita luta, guiados por aquela luz, eles chegaram em segurança no destino final. Sabia que assim também é a nossa vida cristã? Sabia? Não importa o tamanho da dificuldade que você enfrenta, mas sim qual a profundidade das suas raízes, aonde você está enraizado. E também aonde a gente está focado. Quem permanece firme no Senhor pode até se abalar. Isso é verdade, porque somos seres humanos, nos abalamos, sentimos. Mas a gente não deve cair. A gente deve permanecer no caminho. E eu vou falar 3 ou 4 pontos para a gente poder entender isso que eu estou querendo passar para vocês. O ponto número 1, a gente permanece firme através da palavra, não é? A gente permanece firme através da palavra. Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não é? A palavra de Deus é como se fosse uma lâmpada para os meus pés. Você sabia que a gente anda num mundo cheio de escuridão? Cheio de temores, de medos, de aflições. Mas a palavra de Deus é a nossa luz. É a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem anda sem a palavra, tropeça. É como se você estiver andando à noite e você não vê uma pedra, você tropeça, não é? Então você tem que saber por onde você anda. E quem se alimenta dela também, anda seguro. A palavra de Deus, toda vez quando a gente levanta de manhã, né, a gente tem que tomar um pequeno almoço. Não tem? A gente tem que almoçar, temos que jantar, não temos? Comer alguma coisa à noite, ou um cafezinho da tarde, antes, né? Se a gente não alimentar nosso corpo, o que acontece? A gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, a gente vai ficando cada vez mais desanimado, né? E a mesma coisa é a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar dela todos os dias, né? Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado aqueles que andam no caminho do Senhor, né? É como se fosse uma árvore plantada ao ribeiro, que dela se alimenta, né? Por que a árvore está do lado do ribeiro? Porque a água sustenta a planta, para que ela fique forte. E a mesma coisa nós. Temos que nos alimentar da palavra. A palavra é o nosso alimento diário, a nossa bússola, o nosso sustento. É dela que a gente tira as palavras de vida eterna. Jesus disse isso, não é? Ponto número 2. Ponto número 1, a gente viu que a gente tem que permanecer firme através da palavra. O ponto número 2, permanecermos firmes na oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar.
Orai sem cessar. E eu vou dizer para vocês que a minha mãe é uma mulher de oração. Até a minha esposa fala sobre isso, né? E a minha mãe realmente é uma mulher muito de oração. Ela sempre está orando, não somente por mim, por nós aqui, mas também por irmãos que estão lá, ou irmãos de outros países. Ou talvez se eu falar para que algum irmão tiver precisando de oração e eu falar para ela, ela com certeza vai estar orando por você lá do Brasil. É uma mulher de oração. E ela foi um exemplo para a minha vida, de permanecer orando, sem cessar, né? A gente fala que o exemplo, ele arrasta, né? Se você vê alguém fazendo alguma coisa, que aquela coisa é uma boa, você, poxa, isso é uma coisa boa de se fazer, eu vou também fazer isso, né? Uma boa prática, algo bom. Então, orem sem cessar. A oração, ela fortalece a nossa fé. Ela nos conecta com Deus. Pois através dela a gente pode ter cada vez mais intimidade com o nosso Senhor. Não é? O nosso Deus sempre procurou estar perto do seu povo. Se você olhar a Bíblia desde o princípio, de Gênesis até Apocalipse, Deus queria estar perto do seu povo. Sempre. E não é diferente quando Jesus veio. Não é? Qual é o exemplo de Jesus? Jesus fazia o quê? Ele saía para orar. Em lugares desertos, sozinho. E a oração é uma coisa que nos fortalece sim. Nos tem mais intimidade com Deus. E um cristão sem oração é como um soldado sem armas. É vulnerável ao inimigo. É um barco sem direção, né? Como a gente viu na história daquele jovem marinheiro. Não tem direção nenhuma. Anda a ermo, sem para onde ir. Então, a gente tem que permanecer firme na palavra. Temos que permanecer firmes na oração. E o ponto número 3, que é um ponto importante também. Permanecer firmes na comunhão. A palavra comunhão significa uma união em comum. O que é em comum nós aqui? Jesus. Não é? Tudo em comum nós é Jesus Cristo. É isso que é a comunhão, a irmandade, o amor. Eu digo que o que nos une é muito mais forte do que carne e sangue. Você sabe que quando a gente é um pai e um filho, é muito forte a ligação. Mas a ligação ao nosso pai, ela é maior. Paulo usou o exemplo disso, né? De um corpo. A igreja é um corpo. Você já teve a oportunidade de bater o seu dedinho numa quina? Dói. Dói muito. E aí, o que acontece? O corpo inteiro também sente. E o irmão Rex estava falando aqui, se alguém peca contra um, contra o outro, é a mesma coisa. Me sentiu em mim, vai isso afetar outras pessoas ao redor. Mas o amor une tudo. O amor une tudo. Jesus diz, amem-se uns aos outros, como eu também os amei. Não é? Se você ama nosso Deus, consequentemente você vai amar o seu irmão que está do seu lado. Não é? Então a gente tem que permanecer firme na comunhão. Em Hebreus 10, 25, diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Sozinhos, a gente é muito frágil. Sozinho a gente é muito frágil. Mas juntos, a gente é forte. Um ajuda o outro nessa caminhada cristã. A igreja, o que eu aprendi quando eu cheguei na Igreja de Cristo em 1994, eu olhei aquela igreja e falei assim, nossa, todo mundo amável, né? Me abraçava, tudo bem, tudo bem. E aquilo foi, sabe aquele amor que vai te contagiando? Eu também quero fazer parte disso. Eu quero. E toda vez eu sentava lá no fundo, eu vi o coral cantando lá na frente. Eu falei assim, eu também quero cantar lá também junto com eles. Por isso que me guiou a ser guiado um pouco mais para a música, a reger cânticos,
a cantar no quarteto, a cantar no coral sem instrumentos. É isso que me guiou, que me motivou. O ferro afia o ferro, né? E a comunhão nos mantém o quê? Aquecidos espiritualmente. Como é gostoso estar aqui com vocês, meus irmãos. Você não tem ideia. Para nós, a minha esposa nunca tinha conhecido aqui. É a primeira vez para estar aqui na igreja do povo. E para mim é uma alegria grande, como eu já disse, né, estar com vocês. E ela falou assim, ela comentou comigo: nossa, são irmãos tão queridos, né? Tão queridos. Isso motiva a gente. E quando eu for lá para Lisboa, falar para os irmãos lá, falar, ó, tem irmãos amáveis lá no Porto. Se você tiver a oportunidade, vai lá visitar eles. Para sentir também esse amor como a gente sentiu. E vocês também. Quando vocês forem lá, a gente não tem um espaço como esse, bom, mas o Bert já foi lá e já sentiu uma senhora aqui, a sogra dele, uma mãe dele que foi lá e sentiu esse amor também. E se você for em qualquer lugar do mundo, vai ser a mesma coisa. Eu tenho certeza, se você for para Campinas, lá, nossos irmãos lá em Campinas, vocês vão sentir também amados. Teve uma oportunidade que eu fui para João Pessoa, na Paraíba, a primeira vez. E eu fiquei em um hotel. E tem um irmão nosso chamado Mark Hageworth e a Carolina, que eram missionários lá no Brasil. Eu fui ver a Carolina no apartamento dela, fui visitá-los, né? Porque eu amava muito eles, porque eles fizeram parte lá de Campinas, né? E a Carolina brigou comigo. Assim, por que você ficou no hotel? Era para ter ficado aqui, na minha casa, não no hotel. E eu senti esse amor de estar perto. Olha, Jefferson, para onde quer que você vá, você vai ter um lugar para ficar. Você vai ter um lugar para ficar. Isso para mim é maravilhoso. Então, a gente tem que permanecer firme através da palavra de Deus. Permanecer firme na oração. Permanecer firme em comunhão. E permanecer firme olhando para Jesus. Hebreus 12:2 diz: a gente deve olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E eu sempre falo lá na igreja em Lisboa: a igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. A igreja é importante, sim, temos que estar perto dos outros. A comunhão é importantíssima, uns aos outros na mesma união, olhando para Jesus. Ele salva. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você morra, você vive. Você acredita nisso? Então, muitos desanimam, porque tiram os olhos de Cristo e olham para outras coisas. Eu sempre dou o exemplo da criança. A criança vai assim, ela olha para uma borboleta, ela vai atrás da borboleta, que chama a atenção dela. O nosso alvo tem que ser Cristo. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem mantém os olhos em Jesus, permanece firme até o fim. É claro que vai surgir problemas aí durante o caminho. Isso Jesus disse, que vocês iriam passar por aflições nesse mundo. Mas tem de bom ânimo. O que ele fez? Ele venceu o mundo. A cruz prova isso. Mas ele não está lá na cruz. O Grado também não está lá no túmulo, no sepulcro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o nosso Senhor, Ele vive. Ele reina. E vai um dia nos buscar. E esse dia, meus irmãos, será grandioso. O dia que a gente vai ter que viver com Ele para sempre. A gente não vai ter mais choro, nem dor, nem doença. Nada. Vai viver com Ele para sempre. Então, a gente deve permanecer firme na palavra. Permanecer firme na oração. Permanecer firme na comunhão. E permanecer firme olhando para Jesus. Essa mensagem, meus irmãos, que trago para vocês é com incentivo. Uma exortação. Para que vocês continuem
No mesmo modo que eu falei quando eu vim aqui, ver vocês que vocês estão aqui firmes nos propósitos do Senhor. Eu não conheço todos aqui, mas talvez tenha alguém que talvez não conheça Jesus, ou ainda não se entregou a Ele. A oportunidade é hoje, é já. Jesus disse isso, né? A oportunidade de se entregar a Jesus se chama a hora hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Entregar a sua vida a Jesus. Entregar-se, não assim como entregar, mas entregar-se completamente. Estou aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer, para ser guiado pelo Senhor. Essa é a entrega que Jesus quer. Então, assim como o farol da história, daquele jovem marinheiro, o cristão, ele pode até sentir medo diante das lutas, mas ele não se quebra. Ele tem que ter confiança no Senhor, porque ele está o quê? Ele está enraizado em Cristo. A firmeza não está em nós mesmos, porque a nossa fortaleza tem que estar em Deus, em Jesus. Se a gente permanece na palavra, na oração, na comunhão e olhando para Jesus, nada poderá tirar a gente dos caminhos do Senhor. A gente deve fazer o quê? Obedecer. Jesus disse o que em Mateus 28? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E a palavra ide é uma ação, é um verbo de ação. Vá, pregue, fale, não é? Ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Que coisa maravilhosa, gente. Deus com a gente até o final. Que espetacular, né? Que coisa linda é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos fortalece, que nos dá uma bússola nesse mundo de escuridão. Hoje, Deus nos chama a renovar a nossa decisão de permanecer firmes até o fim, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Então, que a gente possa ficar firme nos caminhos do Senhor, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que? É fiel. Então, meus amados irmãos, é isso que eu gostaria de deixar para vocês essa manhã. Sabendo que a nossa entrega, a nossa comunhão, a nossa força vem do Senhor. Não é? Então, deixo para vocês o meu abraço, o meu carinho e principalmente as minhas orações por vocês. Eu tenho orado pelas igrejas aqui em Portugal, as igrejas que estão aqui em Braga, também lá em Aveiro. Tenho orado para que permaneçam firmes na palavra, não é? Nós lá em Lisboa também estamos permanecendo firmes na palavra. E saibam que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus fiel, que nunca desampara o seu servo, nunca desampara o seu povo. Lembre-se, permaneçam firmes e inabaláveis no Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão. Nunca vai ser em vão. Quando a gente faz algo para Deus, nada é em vão. Tudo tem um propósito nessa vida. E quando Deus me trouxe para cá, Ele me trouxe por um propósito: ajudar a igreja aqui. Não somente para trabalhar aqui, mas para ajudar a igreja, ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus. Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador, e não há outro da qual a gente possa ser salvo. Se você puder me acompanhar na oração, vamos orar? Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai, santo, santo, santo é o Senhor, de eternidade em eternidade, geração em geração. Nós te agradecemos ao Senhor muito, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos muito ao Senhor por Jesus Cristo ter vindo a este mundo nos salvar, nos libertar
Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que nos orienta, que nos direciona a estar fazendo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, mas eu oro em especial pela igreja aqui no Porto. Que o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada, cada irmão, cada criança, cada senhor e senhora. Que o Senhor esteja abençoando a família de cada um deles. Que o Senhor derrame as bênçãos que vêm do céu sobre cada uma delas. Que o Senhor possa fortalecer eles, Pai, no caminho do Senhor. Que eles possam saber que esse trabalho não é em vão. Que o Senhor esteja guiando e protegendo a todos aqui. Para que eles possam falar de Jesus para essas pessoas aqui do Porto. Falar que Jesus Cristo, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Que Jesus Cristo veio a esse mundo para te salvar, para te libertar. Pai, nos guarde durante esse restante de domingo. Que seja um dia muito bom. Mas também, Pai, nos guarde no restante dessa semana. Que nada de mal nos aconteça. Que o Senhor nos guie e nos guarde sempre. É isso que oramos. No nome santo de Jesus Cristo, que vive, reina e reinará para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vos proponho cantando o hino 117. Após assim vamos ter alguns anúncios e então sim a oração final de despedida. Entrar. A gente ora depois que assim oramos pelos anúncios também. Também oramos pelos anúncios. Nossa oração já, o nosso irmão Gerson fez o favor de dirigir-nos a oração. Oraremos depois. Vivo andei na escuridão, mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No braço desse escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é-nos que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus de doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, meu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou.